É desse jeito. Sejam todos muito bem-vindos à estreia do Cariocast. É o podcast da Igreja Batista Carioca. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, puxa a cadeira, senta na beira aqui da mesa que você hoje com certeza vai ser edificado. Eu sou Fabiano Killing e essa maravilha do meu lado aqui é Manuela Killing. E hoje nós estamos aqui com ele. Ele, suprassumo de Jequié, a lenda viva de Governador Valadares, nosso pastor Washington. De Jequié para o mundo, né? Ah, é. Depois disso aí, achei que era outra pessoa que ia entrar. E a gente está aqui, é uma alegria, uma honra a gente conseguir dar início a esse projeto aqui e com a sua tutela, assim, a gente vai, creio de fato que a gente vai colher ainda frutos doces dessa árvore no futuro. Amém. E para começar, assim, já a nossa conversa aqui, em que momento Cristo lhe encontra? Que geralmente a gente acha que a gente é que Cristo nos encontra no caminho, assim, às vezes é na infância, às vezes é na adolescência, às vezes na idade adulta, mas aquele momento em que a chave vira, acho que é os dominicanos que falavam, aquele momento de clareza, quando tudo... Quando a luz brilha. Isso. Olha só, eu venho de uma família que era cristã, né? Morando lá no interiorzão da Bahia, lá em Jequié, como a gente já falou, mas eu nunca pensei em ser pastor. E eu saí de Jequié para Governador Valadares muito, muito cedo, e fiquei frequentando a primeira de Valadares, primeira igreja batista de Governador Valadares, e eu sempre digo o seguinte, aí eu já era um crente convertido, ativo na igreja, mas todo mundo sabe que Governador Valadares foi a cidade que mais mandou gente para os Estados Unidos. E a gente falou da luz, né, que os monges lá viam, e ouvindo testemunhos de pastores, alguns dizem assim, eu vi uma luz que brilhou, Paulo viu uma luz, né? Eu vi uma escuridão. Por quê? Na minha igreja teve um período que todos os jovens foram para os Estados Unidos. Aí eu chego à igreja no domingo, para o culto da noite, aí tinha um salão, que era o salão da mocidade. Aí vem o pastor lá, eu digo assim, e o salão fechado. Eu digo assim, pastor, por que esse salão está fechado e está tudo apagado? Ele disse assim, todos os jovens foram para os Estados Unidos. Aí ali que foi o meu despertar para o ministério. Eu disse, então eu vou cuidar dos jovens. Então eu vim com ali naquele momento senti que eu tinha uma missão, e uma missão era pastorear. Tá? Então foi bem ali naquele exato momento, quando estava tudo apagado, e ele me mandou essa fala, eu percebi que eu tinha uma missão para fazer. Um chamado pastoral. Chamado pastoral. Chamado, né? Você fala de chamado, vocação, preparo, aí depois teve que ter o preparo, né? Uhum. Aí acabou vindo para o... Vim para o Seminário do Sul em 1984. O Seminário do Sul em 1984 era uma potência, né? Era um dos maiores seminários da América do Sul, da América do Brasil, da América do Sul, enfim. Aí tinha cerca de 1.200 alunos. Quase uma cidade, né? Quase uma cidade. Mais o pessoal que morava dentro do seminário e os que vinham de fora, os chamados alunos externos. Então, eu peguei a época de ouro do seminário, né? E fiquei ali 1984 até 1987. Eu me formei em teologia, já fiquei professor do seminário. Fiquei dando aula de homilética, depois me aperfeiçoei em filosofia, virei professor de filosofia também. Fiquei lá 16 anos. No seminário? No Seminário do Sul, dando aula como professor titular. Tudo isso com Marisete junto ali, né? Sim. 40? Eu 40 anos de casado, contei a história né? domingo, né? Nós fizemos 40 anos de casados e fomos morar no Seminário do Sul, quando nós nos casamos, num alojamento que a gente chamava lá de Prédio 30. Então, o Prédio 30 era um quarto e o banheiro coletivo e cozinha coletiva. Então, ali foi onde a gente começou.
mas, conforme eu disse, foi uma época de ouro, né? Sim. Então, naquele período que todo mundo estava ali feliz. Aquele tipo de da recordação vida, que fica, né? Que marca, assim. Não, o senhor está falando isso, eu fico pensando, porque hoje a gente vê que os jovens, quando se preparam para casar, eles já querem ter uma vida toda construída, uma realidade já totalmente favorável. O cara quer começar tendo as Isso. mesmas coisas que o cara demorou 30 anos para conseguir. Eu sempre digo que quando eu e Marisete nos casamos, não tínhamos dinheiro, compramos móveis usados, enfim. E a gente sempre lembra disso com muita alegria, né? Sim. E falamos isso até para dizer assim, olha, a gente não nasceu onde nós estamos hoje. Exatamente. E aí, por exemplo, eu vejo os jovens se casando, aí eu digo assim, aí, teve um que me disse, aí recentemente, disse, seu pastor, não vamos demorar não, hein? Porque não vai ter festa, nós vamos casar, não vamos atrasar, e hoje mesmo a gente vai viajar. Eu disse, vocês vão viajar para onde? Ah, nós vamos para o Caribe. Eu disse, meu Deus, né? Eu nem sabia se um dia eu iria ao Caribe. Caribe era só um lugar no mapa, né? No mapa. Foto de calendário, assim, né? Né? Aquele mar azul, né? E tal. Aí hoje as pessoas têm essas facilidades e esses recursos que nós não tínhamos. Sim. A gente casou os dois desempregados. Pedimos para ser mandado embora para juntar o dinheiro para poder construir o lugar lá. Eu lembro E quando depois a gente de casou, tá aí agora. Quando a gente fez Agora. o curso de noivos e o assunto foi na vida financeira, aí perguntou, Fabiano, e você? Não, estou desempregada. E Manuela, também estou Nós desempregada. estamos aí. A gente pediu para ser mandado embora para pegar seguro-desemprego. Isso, juntar recursos. E Isso, construir. exatamente. O objetivo era o quê? Era a casa. Tendo um teto, depois a gente corre O atrás. resto vem E aí na a gente esteira. vê. E os meus avós, eu lembro que quando casaram, minha avó dizia que eles só tinham uma casa, um garfo e uma faca. Nem prato, nem prato eles tinham. Mas assim, né? A gente vive num tempo diferente, mas ao mesmo tempo, uma vez eu conversando com uma amiga, ela disse que às vezes essas dificuldades é que constroem uma relação. E quando você tem um problema e você olha para trás, você tem para o que olhar. Porque tantas coisas foram construídas, né, pastor? Sim. Para mim, a construção é um projeto. E eu posso dizer o seguinte, eu não tive coach, guru, pai para me ensinar, pastor, que naquela época não tinha isso, eles não tinham esse cuidado. Mas nós tivemos assim um insight, né? Uma orientação de Deus, uma visão, e é o que a gente fez. Lá atrás, na época mesmo do início do casamento, a gente já teve uma ideia de futuro. E escrevemos algumas coisas. Fez um acordo de aqui. Escrevemos algumas coisas. E essas coisas até serviram de base para o nosso ministério, para orientar casais, entendeu? Porque isso nos deu segurança financeira, né? Olha só, nós não tínhamos dinheiro naquela hora, mas tínhamos o plano. Sim. À medida que a vida foi se encaixando, a gente foi botando o plano em prática. O ruim é quando a pessoa quer fazer uma viagem sem plano, né? Aí não sabe para onde vai, não sabe aonde chegou e não sabe como sair. Sim. Né? Você esteve por onde? Foi Cristóvão Colombo, né? Saiu sem saber para onde ir, chegou onde não sabia e saiu sem... Né? Então, é isso aí. Então, para mim, você precisa de um projeto, de uma visão de que futuro. nem o gato de botas lá com a Alice, né? Para onde é que vai? Tu quer ir para onde? Não sei. Então, qualquer lugar serve. Se não sabe para onde é que tu vai. Qualquer lugar serve. Uma história que ensina para criança, né? Vale pra gente também. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Qualquer Então é isso caminho. aí. Mas hoje, quando a gente vai orientar casais, um dos itens da orientação é isso. Você tem que fazer um projeto de vida e uma perspectiva de futuro. Sim. Porque senão não dá. Né? Porque você constrói isso e você passa isso para os seus filhos depois também. Porque eles Sim. observam tudo isso, né? Eles observam. E, por exemplo, fazer, por exemplo, um plano de previdência. Ninguém me disse isso. Até que um dia surgiu esse negócio de previdência privada. Aí eu entrei numa agência bancária, o cara disse assim, agora tem um produto novo. E ele me abriu os olhos, né? Ele disse assim, faz para suas filhas. Aí eu fiz para mim, fiz para minha mulher e fiz para as minhas filhas, que ainda eram crianças. Aí eu fui depositando um dinheirinho curtinho ali, R$100 para um, 100 para outro. Quando eu tinha lá, botava 120, 130. Conclusão, depois de um certo tempo, quando elas já estavam jovens, já tinha um bom recurso lá, né? E eu que não tive mais visão ainda de dizer assim, não, eu vou enxertar mais dinheiro.
Mas aí também outras realidades Sim. apareceram, né? A gente lida, a gente não espera, não prevê as coisas que vão acontecer. Mas hoje, por exemplo, vai atrás dos jovens de hoje aqui, os nossos filhos, né? Se eles não aprenderam isso, eles não têm. Aí um jovem arranja um emprego, e ele está ganhando e ganha bem, né? Sim. O cara está ali ganhando um salário, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, ele está contabilizando de 5, 6 mil por mês na conta dele, e ele está gastando. Ele está gastando, ele está viajando. Não tem essa perspectiva de futuro, né? Essa construção, né? Aí ele não entende que ele precisa guardar, porque ele vai ter 50 anos depois. Sim. Né? Sim, porque depois o corpo começa a dar uma... As coisas começam a acontecer, coisas que você não previa, né? Porque o apelo do mundo hoje é justamente para que você não pense. Nem pense no viva amanhã. o agora. Exatamente. Ele vai dar entrada num carro. Isso aí, vai curtir o carro. Ele Só vai pagar que o um carro aluguel. custa muito caro. Com certeza. Uma Não, outra e essa família. questão de você pensar só no hoje anda na contramão do que a Bíblia nos ensina. Né? Totalmente na contramão, porque a Bíblia nos ensina a pensar assim no futuro. E a Bíblia até já aponta para um futuro, né? Daqueles que andam com Deus, daqueles que não andam com Deus. Sim. E nesse meio do caminho... A Bíblia, é engraçado que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Esse é um tema bom, um tema muito bom aí para quem está assistindo, se interessar nesse contexto. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de fé e de salvação. Né? Se você pega a Bíblia vai sempre fazer uma referência assim: Abraão era rico, Isaac ficou muito rico e poderoso, Ló era rico, tinha muitos... Entendeu? Então a Bíblia está sempre... O cara que foi lá tirar Jesus da cruz para pegar o corpo, a Bíblia faz questão de enfatizar. Né? José de Arimateia, que era rico. Entende? E fala sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como guardar, que você não deve pedir emprestado, não sei o quê. Enfim, a Bíblia fala muito disso. Então, até a pessoa que quer fazer um plano de futuro, se for com atenção à Bíblia, a Bíblia vai dar um caminho para ele. Todas as coisas ela apontam um caminho. Sim. Você consegue descobrir coisas ali que vão orientar a sua vida e vão te conduzir para um caminho que é certo. Um caminho que é certo, um caminho que vai dar certo. Isso. Mas a gente estava... A falta de perspectiva, de uma perspectiva melhor, é um negócio que já está impregnado dentro da cultura. Isso aí, eu vi um negócio, aquele cantor Toquinho, aquela música Aquarela, que é um negócio... Sim. O final daquela música é desolador, é triste. Né? É um negócio que, A vida por vai fim, descolorirá. Né? Vamos todos juntos, não sei o quê, numa passarela que um dia, enfim, vai De descolorir. uma aquarela. Isso. Que um dia... A minha aquarela não vai descolorir, porque a gente Jesus... olha o céu, quando Deus fala do céu, né? Não, e tal, a minha não vai arco-íris. ser descolorido dessa maneira. E aqui, a gente falou, tá no ministério ali, e como vem a Carioca? Como ela surge ali? Como é que Deus deu essa Antes visão, dela né? estar ali na Getúlio número 18, por favor. Meia, Rio de Janeiro. Aguardamos você lá. Ela vai estar... Ela nasce no seu coração, em primeiro lugar, no coração de Deus, depois no seu coração, e isso tem que ser implementado, assim, né? E eu lembro muito da Carioca, porque a Manuela fala, era lá do Souza Marques, que ela estudou no Souza Marques, ela sempre faz essa referência, né? A Souza Marques, que teve uma reunião lá no Souza Marques, a né? Carioca nasceu dentro do Colégio Souza Marques. Nós fizemos o congresso Os Sonhos de Deus Não Morrem, lá no Souza Marques, e lá a gente formatou a ideia da Igreja Carioca. Sim. Já saímos dali com um estatuto pronto e a ata de fundação assinada, né? Foi lá no Souza Marques. Mas a Igreja Carioca nasceu de uma realidade. Eu era pastor da Igreja do Meia, Igreja Batista do Meia, fiquei lá 18 anos. Era uma igreja grande, mas uma igreja que estava numa dificuldade muito grande de mudança. E aí eu poderia ter ficado descansado nesse processo, né? E qual foi a visão que Deus deu, né, para o Aí senhor, eu né? tinha essa percepção de fazer o ministério. Nós estávamos implantando lá, mas aquela resistência, não sei o quê, isso deu até alguns problemas de poder, de liderança. Aí eu falei para minha esposa assim, olha só, a gente tem uma visão. O que sustenta o ministério é uma visão. Né?
Tem muito líder que está com a cara na parede porque não tinha visão de nada. Sim. É visão e alvo. Então, a gente sempre diz, você tem que ter um alvo. Prega um alvo na parede para que as pessoas possam ver. E dizer assim, nós estamos indo para aqui. Enfim, aí isso nos deu coragem e determinação para nós sairmos com o intuito de estabelecer a Igreja Carioca. E quando saí para estabelecer a Igreja Carioca, nós chegamos na igreja com esse grupo lá do Souza Marques, que soube que a gente estava nesse processo, e várias pessoas se juntaram a gente. Eu não tinha salário, eu não tinha casa, eu não tinha carro, né? Eu não tinha emprego. A gente estava ali fazendo um projeto embrionário e que eu só tive um prolabore pequenininho um ano depois. Mas tinha o principal, que era Jesus, que É. estava Amém. conduzindo Um trabalho, restinho, né? um restinho de previdência que a gente tinha. Já Olha no só, passado já no tinha passado plantado. já tinha, Mas qual foi a visão assim que Deus deu ao senhor, pastor? Igreja com propósitos e igreja multiplicadora, que hoje tem outro nome, né? A Igreja Sim. Carioca se multiplicou várias vezes. Hoje nós somos 4 igrejas, já chegamos a ser 5. A gente tem uma igreja, a sede no Meia, Itaboraí, Rio Bonito, Caxias, Vila Rosário, 4. Tínhamos uma igreja lá em Macaé, Igreja Carioca Macaé, na cara do shopping, estava muito bem. Mas tivemos um problema doutrinário com o pastor que estava lá. E isso nos deu um prejuízo muito grande e tiramos a igreja da nossa rede e ela acabou se desfazendo porque o projeto deixou de ser um projeto sobrenatural para ser um projeto carnal do pastor, e ele deu com a cara na parede, foi acusado de alguns pecados na sociedade e ele não teve nem como ficar. E aí foi Então, melhor encerrar, encerrar o projeto lá. Mas é um lugar assim que eu lamentei a gente não ter dado continuidade. Mas realmente depois dessa história veio a pandemia. Sim. Imediatamente. E a pandemia desarticulou muito nesse aspecto. Por quê? Porque a gente também não tinha dinheiro para ficar bancando o projeto, né? Isso me custava ir a Macaé 2 vezes por mês. em plena pandemia, Em plena que já pandemia. era complicado, a Entendeu? situação toda. Isso aí. E sobre Visão. essa visão, o senhor disse que a visão que Deus deu ao senhor foi a visão dos propósitos, né? Aí, de repente, quem está assistindo aqui ao podcast pode não entender muito bem como é que Deus trabalha em meio a essa visão dos propósitos. Então, veio ao Brasil no ano 2000 o pastor Rick Warren, autor da Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos. E ele fez uma conferência no Rio Centro e tínhamos lá cerca de 3.000 pastores no ano 2000. Aí eu participei dessa conferência e eu disse assim, é isso, vou lá para os Estados Unidos. Aí em 2001 nós fomos para os Estados Unidos com mais ou menos 150 pastores do Brasil. Aí chegamos lá, uma conferência gigante, tinha umas 6.000 pessoas de várias partes do mundo, coreano, japonês, americano, baiano, enfim. Né? Jequié em peso lá, né? Jequié em peso lá. Tinha tudo lá. Né? E boliviano, africano, e era uma cena assim, muito bonita, porque vamos cantar Maravilhosa Graça. Cada um cantava, aí, né? Na sua Ai, que língua, legal. então você ouvia aqueles sons assim. E ali a gente começou uma caminhada da visão dos propósitos, né? E implementamos na igreja, que eu era pastor, a visão. A igreja cresceu. Ela passou de 2 cultos, um de manhã e outro de noite, que era um culto da noite mais evangelístico. Sim. A gente passou a ter 3 cultos por domingo. E eu me lembro ainda de que um dos cultos da manhã, às vezes, tinha gente sentada no chão. Tamanha o impacto. Mas é aquela velha história, né? Você está implantando o que é novo. E Sim. o que é novo amedronta pessoas. Sim, acaba sofrendo resistência. E eu tinha uma liderança muito antiga. Então, aí nós tivemos esses desgastes. Mas a visão pegou. Pegou e nós crescemos com a igreja, tal. E tanto é que agora, é em junho, 20 anos, né? 20 anos, a Igreja Batista Carioca. Aí a gente tem, a Igreja Carioca surgiu em 2005. Né?
Completa 20 anos, não é 20 todos anos. que chegam a esse tempo frutificando. Frutificando. Com solidez. Então, Porque e nesse ínterim a gente abençoou muitas igrejas, né? Consagramos vários pastores e já estivemos patrocinando igrejas aí no Rio e fora do Rio. Então, a Igreja Carioca, eu vou até ver se eu faço essa lista para o aniversário, para dizer assim, olha, aqui tem o braço da Igreja Carioca, aqui tem um pastor que foi da Igreja Carioca. Entende? Porque a visão ela se multiplica quando ela é dada por Deus, né? E o senhor estava falando a respeito de visão, de direção de Deus, né? Daquilo que Deus dá ao Senhor. E eu estava pensando aqui, lembrei daquele versículo lá em que Paulo expulsava os demônios e tudo mais, e alguém fala em nome do Deus de Paulo, né? Então, a pessoa às vezes quer replicar uma coisa que viu que funcionou com outra pessoa. Isso, e a gente, infelizmente, vê muito hoje em dia também, né? Exatamente. Inclusive, tem umas igrejas espalhadas pelo mundo. É um troço perigoso. Por quê? Porque cada igreja é uma igreja, né? Então, nós estamos aqui nesse bairro onde a gente está gravando, nesse estúdio aqui, é um bairro aqui. Onde a Igreja Carioca está, apesar de ser muito próximo daqui, é outra realidade. Sim, com certeza. Então, por exemplo, os princípios que você vai aplicar aqui, de repente, não funcionam lá. E os de lá não funcionam aqui. O que que funciona? É pegar a essência do Evangelho e trazê-la para a cultura. As pessoas precisam entender que dentro da cidade do Rio de Janeiro tem várias culturas aqui dentro. Sim. Como se fossem várias cidades diferentes, né? Várias cidades diferentes, entendeu? Se Paulo fosse escrever cartas para os bairros do Rio, para cada bairro receberia uma diferente, com outra ênfase, né? E as pessoas não entendem isso. Aí você vê essas igrejas de marca. É um absurdo, porque elas querem a mesma, né, receita em tudo quanto é lugar. Pasteuriza e Exatamente, deixa tudo da mesma... É a franquia, né? Eu já trabalhei com franquia. A franquia você não tem como mexer. E aí eu fico preocupadíssimo com essa proposta de evangelho de franquia. Porque lá na frente da franquia tem um empresário. Né? Lida com resultados. Lida com resultados e é um escândalo. Por quê? Porque na nossa realidade, nós pertencemos à denominação batista, né? À Convenção Batista Brasileira. Acabei de chegar da Assembleia da Convenção. E a Convenção, então, não é a dona das igrejas. Eu não sou o dono da igreja. Então, isso é uma bênção, né? Por quê? Porque a gente tem uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de possessão. É uma hierarquia de diretrizes. Sim. Mas essas igrejas aí não, elas têm o empresário lá na frente, que o dinheiro vai para a conta dele. Isso é um escândalo, entendeu? É uma visão que o Novo Testamento nunca imaginou. Sim. Nunca imaginou. É inimaginável, assim, você vendo, falo de Paulo, ele chega aqui, eu não sei se tem uma, tipo, que Paulo, eu não sei se foi um texto ou alguma... Não, acho que tem um livro, Paulo, a Carta de Paulo, a Igreja do século XXI. Alguma coisa que ele assim, veio e aí, ele entra nos lugares e diz, cara, parece que não... Está escrito. Então, aí a gente, aí diz assim, isso aí é tradicionalismo. Não, isso é razão, isso é pensamento. Porque você tem hoje uma igreja completamente desconectada da teologia do Novo Testamento, né? E, mais uma vez, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Porque nós precisamos fazer uma conexão com o Novo Testamento e nós precisamos ter como referência também a Reforma Protestante, que foi fundamentada em quê? Na fé, na graça, na Escritura e em Jesus Cristo. É uma retomada, né? Uma retomada aos princípios que foram ensinados lá. Eu já participei de treinamentos onde o cara estava lá ensinando a fazer a igreja crescer. Aí dizia assim, olha, você tem que tratar bem o seu cliente. Nós não temos clientes, né? Nós temos adoradores. Amém. Então, eu preciso tratar bem o adorador, não é para bajular, é para que ele seja fortalecido na adoração. Amém. Para que o nome de Deus seja seja glorificado e ele aprenda a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aí diz assim, não, nós temos que atender o interesse dele.
Aí ele vem e diz assim, né, o cara está tão viciado, diz assim, não, essa igreja é tradicional, igreja morta, tal. E eu vejo uma igreja ser aberta e botar um cara solteiro, às vezes, para dirigir, né? Ele não sabe nada da vida, ele não sabe aconselhar um adolescente que tem um problema. Quanto mais um casal que chegou lá, a mulher toda quebrada e diz assim, o meu marido me violentou, me bateu, né, me agrediu, o que ele vai fazer? Ele não sabe. É a experiência da vida que acaba apurando a pessoa, né? A saber os caminhos. É que, tipo, a doutrina e a experiência. Os dois pedais daquela bicicleta ali. E o senhor estava falando Foi no culto, o senhor falou, depois eu comentei depois do culto com o senhor sobre... Temos o Novo Testamento, a gente tem a Escritura como regra de fé e prática. Só que parece que as pessoas repetem isso, não, é a Bíblia, mas parece que ela não é suficiente nesse tipo de conduta, né? Exatamente. Quando a Bíblia, ele quer implementar algo, mas a Bíblia não dá o fundamento que ele quer, ele acrescenta algo e vai catar ali dentro alguma coisa que justifique. Hoje tem uma linha aí que, quando você pensa, parece até correto, né? Aí, por exemplo, hoje as pessoas estão falando muito, as pessoas que eu digo, os líderes, né? Falam muito assim, nós temos que ser uma igreja apostólica. Nós já somos uma igreja apostólica. Nós já somos. Mas o que acontece? Aí vem aquele líder e diz assim, olha, o Novo Testamento tem 5 ministérios. Aí eu gosto de ouvir, né? O primeiro ministério é o ministério apostólico. Ele faz uma graduação. Que Paulo faz, né? Primeiramente, Deus colocou na igreja os apóstolos, depois os profetas, depois os pastores, os mestres e os doutores. Tem um plano de cargo. Aí tem gente que diz assim, nós andamos aqui nesses ministérios. Essa foi a configuração da igreja primitiva. A igreja nascendo, né? Aí aquela igreja tinha os profetas e tal. Os profetas de hoje não têm as mesmas atribuições dos profetas dos dias de Jesus e do Antigo Testamento. Fazer aquela diferenciação entre o ministério profético e o dom da profecia, né? Então, Deus de vez em quando faz uma profecia pontual para você, para a igreja aqui, mas essa profecia não tem um peso como tinha uma palavra profética lá do Antigo Testamento e até João Batista, né? Quando João Batista, por exemplo, diz assim, olha, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele profetizou. Aí ele aponta, está aí o Cordeiro, né? Está aí o Cordeiro, ó, virá um cara, ele tem na sua mão a pá, né? Então, enfim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí tem gente que acha que João estava falando de que Deus vai usar um fogo para batizar as pessoas. O fogo a que João se refere é o fogo de juízo. Sim. Ele vai pegar o trigo... Não são as duas coisas, elas não são sinônimas. Não são sinônimas. São os contrários. O batismo é só com o Espírito. O fogo é juízo, né? Aí fica essa tendência aí neopentecostal escandalosa, sem doutrina, né? É aquele negócio, a Bíblia está aqui, mas eu tenho um monte de elemento do lado que eu vou... que eu quero usar. E aí diz assim, olha, ele tem na sua mão a pá, ele vai separar o trigo, o joio, e vai usar o quê? O fogo. Aquele que não tiver tal será lançado no fogo e queimará, diz o texto. Sim. Pronto. Eu acho muito forte aquele, eis que o machado está posto à raiz da árvore. Quem não produzir bom fruto, Deus me livre de não produzir. Então uma autoanálise constante, tá falando, né? O senhor pregou no domingo e justamente aquela palavra de Jesus, ele diz assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele não está dizendo isso para um ímpio. Não. Ele está dizendo isso para o cara que conhece. Para alguém que dedicou a vida, né? Em tese, ele dedicou a vida. Claro que a gente sabe que tem muitas agendas ocultas, muitas portas entreabertas nesse caminho. Assim, o cara dedica a vida a Cristo, mas sempre tem interesse pessoal, algo mais. Que eu sempre chamo, tem algo mais, né? Tem uma... A pessoa que diz assim, eu estou procurando uma igreja porque a nossa igreja falta algo.
Aí eu disse, o que que falta? Falta algo. Aí falta algo que atenda às emoções dela. Sim. Né? Mas é tão simples, por exemplo, quando eu mesmo que sou pastor, né? E às vezes eu brigo com, né, vocês que estão lá, às vezes eu estou lá na frente, aí a pessoa está aqui no meu ouvido, né? Aí vem um líder e fala um negócio, aí eu digo assim, olha só, vai adorar. Né? Me deixa aqui adorar, porque a pessoa acha que nós estamos ali num ambiente de trabalho comum. E não é. Uhum. E não é. Parece que vai apresentar o Domingão, né? Exatamente. Domingão do Washington. Eu falo mesmo, aí o cara vem assim, pastor, eu queria falar, olha só, volta para o seu lugar e vai adorar. Não, eu acho, assim, ali na experiência do louvor, eu gosto muito quando o Josimar, ele está dirigindo, tá ali na direção, e quando ele ora com a gente, ele sempre fala, Senhor, a única plateia aqui é o Senhor. Sim. Então, aquilo que o senhor falou, a gente está formando uma igreja que é um grande exército de adoradores. Então, a gente está ali para aproveitar cada momento, é um culto de adoração a Deus. Então, nada é mais importante. Né? Então, é essa percepção, é essa concepção que a gente precisa ter. O serviço não é feito para os homens, é feito para Deus. E nós precisamos entender o seguinte, evangelizar é buscar adoradores. O que diz lá? O Pai procura adoradores. Então, cada pessoa que se converte é um adorador que Jesus encontrou. Né? Sim. Uma vez eu li um livro que falava sobre essa questão de evangelismo e ele dizia que adorar, a gente vai adorar no céu, a gente vai estar ali o tempo todo com Jesus, a gente vai ouvir, né, direto dele. Agora, a única coisa que a gente não vai poder fazer no céu é evangelizar. Então, essa que é a nossa grande comissão, né? Aqui, né? Coisa que os anjos gostariam de fazer. Né? Vai povoar o céu, mas é agora, porque depois não vai ter tempo mais não. Isso é uma... E tem algumas advertências, assim, que às vezes... Uma das figuras que eu me converto, como se eu tivesse poder de fazer isso, né? Mas senso comum, você né? tomou a decisão. Alguém... Tipo, eu aceitei. Jesus me pegou na pregação de João Batista. Né? No domingo de manhã. No domingo de manhã. Ele me pegou ali, pumba. E João Batista ele é um fim, mas é uma coisa que ele diz aqui que vocês foram ver no deserto. Né? Um homem vestido ricamente, bacana, e ele fala assim, que o menor no reino dos céus é maior que ele. Poxa, então, me considero o menor no reino dos céus e ainda consigo ser, né? Porque eu tive tive o privilégio de ser encontrado por Cristo. Claro, guardadas todas as proporções devidas a João Batista e a nós, mas ele consegue fazer essa ponte entre o antigo e o novo. E é nele, e ele vai encontrar a resistência àquela que o senhor estava falando. Quando vem o novo, quando Deus direciona... O novo assusta todo mundo, né? Tem uma música popular, né, que, embora ela tenha sido escrita num contexto de agitação, de contestação, mas é um contrassenso quando a gente pensa que esses movimentos aí, embora motivados por questões, né, nem sempre tão boas, mas as ideias são boas. Os objetivos de quem está por trás é que não são bons, né? E quando chega lá na frente, então, que a ideia se concretiza, descobre-se que quem estava motivando não estava lá cheio de boas intenções. Mas diz assim, olha, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, o que significa isso? Significa que a gente vai repetindo a história. Sim. Repetindo a história. Né? E a música diz que o novo sempre vem. Mas tem gente que não. É o caso de que o tempo passou. A igreja de hoje não pode ser a igreja de 30 anos atrás. Mas também não pode assumir os comportamentos do mundo para agradar o mundo. Sim. Sim, tinha Jesus, Jesus foi assunto aos céus, aí você sobra os apóstolos. Depois sobra os discípulos dos apóstolos. Depois sobra os discípulos dos discípulos dos apóstolos. Aí a sociedade mudou e eles pensaram, a gente tem que dar uma resposta. As coisas estão acontecendo e a gente precisa... E esse processo de resposta, a sociedade ela continua até hoje. Continua até hoje. É um ciclo, e eu estou chegando à conclusão de que não é tradicionalismo, mas o que o mundo está esperando hoje é uma igreja bíblica. Sim.
Sim. E as pessoas buscam isso E mesmo. eu tenho essa convicção. Então, a igreja bíblica, ela não vai ficar explodindo de gente, mas ela vai ficar sempre saudável. Não, estamos concordando com ele, esse é o ponto, né? Sempre saudável. E como é que a Igreja Batista Carioca, sã pastor, entra doutrina, nesse... Então, aí nós estamos implementando sempre uma visão bíblica, né? Os propósitos têm toda essa, né? Quando a gente começou a igreja, nós usávamos muito Atos 2, porque a gente trabalha 5 propósitos, né? Adoração, comunhão, evangelismo, discipulado e serviço. Aí Atos 2 diz assim, olha, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão, né? Estavam nas casas, repartiam o pão, serviço. Estavam no templo e nas casas, adoração. Estavam firmes na doutrina dos apóstolos, o discipulado. Entende? Então, os 5 propósitos estão em Atos 2. Ele termina dizendo que e o Senhor acrescentava mais o e mais o número evangelismo, daqueles né? A que igreja iam sendo crescia salvos. diariamente, crescia pelo evangelismo. Então é isso aí. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que trabalha os propósitos de Deus para a humanidade. Propósitos bíblicos. Não são os propósitos do pastor, da denominação, da Convenção Batista Brasileira. Esses aí são outros, né? Quais são os propósitos da convenção? Expandir, ter mais igreja, mandar missionário. Isso é propósito de funcionamento, mas não é bíblico. Tem um negócio, tipo, a diferença da organização para o organismo. Fala agora a instituição, né? Eu nunca li o livro. Eu só achei o título interessante, que ele fala assim, a treliça e a videira. A treliça é a organização, a videira, ela vai. O próprio já diz, é a vida, né? É isso aí. Então, a denominação é uma coisa. Tanto é que lá em Fortaleza, na Assembleia da Convenção, né, que foi um evento assim que foi muito importante para mim, o que aconteceu? Alguns amigos de lá do meu tempo de seminário e outros que a gente conheceu, e sempre que você encontra gente lá de trás, o que acontece? Você tem saudosismo, né? Tal. Lembrando lá do seminário, né? Lá do prédio 30 lá. Do prédio 30, e todo mundo a pé, e chegando meia-noite e tal. Aí a denominação, de lá para cá, a denominação andou muito mal. Agora está dando uma melhorada. Aí aquela frustração que teve o tempo, aí eu digo para eles assim, presta atenção, nós temos que bater 2 fotos. Uma foto é da denominação, que andou muito ruim, está melhorando, mas ainda não está bem. É a primeira foto. A segunda foto é da igreja. A igreja está muito bem. Você tem as igrejas aí trabalhando, mandando missionários e fundando. Aí diz assim, então aí a pessoa toma um susto. Então, se você for um pastor olhando para a denominação, vai quebrar a cara e vai ficar decepcionadíssimo. Qual foi o problema de Lutero? Lutero foi para Roma, né? Puxa vida, eu quero ir para Roma, conhecer o Papa, ver o Vaticano. Quando ele chegou lá, ele disse assim, meu Deus, eu entrei no inferno. Mas ainda bem que ele foi, né? Ele fala isso. Ainda bem que ele foi lá ver, né? Ele fala isso, ele diz assim, entrei no inferno. Eu achei que tinha entrado na igreja, no céu. Ele entrou no inferno, porque ele foi lá e viu a instituição, né? Quando ele volta de lá, ele não volta desanimado. Ele volta querendo corrigir aquele erro lá. Mas aquela instituição, até hoje, as denominações, não querem ser corrigidas. Não, é muito difícil de você muito, tirar esse poder e dinheiro aqui para pagar as nossas viagens para fazer reuniões lá no Rio de Janeiro, lá um concílio da Igreja Católica lá na Bolívia e fica lá 2 anos. Esse fetiche por status e poder, isso aí tem no Novo Testamento, os caras contestando Paulo. Cara, você tem poder demais. Mas só para concluir assim, o lance de Lutero, aí Lutero volta católico, mas querendo melhorar a Igreja Católica. Sim. Né? A Igreja Católica diz, você não serve, está expulso. Aí surge o movimento protestante. Ainda bem que ele foi expulso. Que foi expulso. Mas quer dizer, se eles tivessem dito assim, esse cara está certo, talvez não existisse. A gente não estaria aqui hoje, né? Talvez a reforma tivesse acontecido ali. Tá, mas a igreja não queria ser, a instituição não queria ser reformada. Não, e o senhor está falando sobre Lutero, né? E eu lembrei aqui de Neemias, né? Porque eu até mandei para o senhor a foto da capa daquele livro que eu estou lendo.
E sempre diante de um problema, a gente pode tomar duas atitudes, né? O senhor falou, ele foi lá, viu aquela realidade e ele voltou, ele teria duas atitudes. Ou tipo, eu não tenho poder para mudar tudo isso. Vou chutar o balde. Ou não, vou lutar e as coisas vão mudar. E Neemias também, quando recebeu a notícia, ele poderia ter duas atitudes. Quem sou eu, um copeiro, estou aqui no né? Deixa esse problema não é meu. Não é meu? Já está lá bem aqui, né? Já está lá 150 tô comendo anos. E bebendo no melhor muito que... bem. Já estou lá, o problema está lá 150 anos. Tenho contato com o rei. Exatamente. Toda hora. Tem uma posição privilegiada, né? Mas assim, aquilo incomodou o coração dele de tal maneira que ele sentiu que era ele que deveria fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, é interessante a gente ver como Deus move as pessoas para gerar uma transformação. Por né? isso, aí deixa eu fazer uma observação assim, por isso que eu fico muito intrigado com esses ricos, jogadores de futebol que ganham milhões e não fazem nada. Alguns fazem aquele trabalho basicão, né? E ficam fazendo uma propaganda. instituição. Fica fazendo propaganda. Gasta ali. É válido? Mas pelo que possuem e pela exibição na mídia. Seriam grandes agentes de transformação, poderiam ser. Transformação assim gigantesca. Os artistas de cinema, aí eles se reúnem para fazer implementação de ideias, de controle, de ideologias, né? Porque eles querem para eles. Aí você vê que o mundo tem esse poder, né? Os tentáculos que a Bíblia, que a gente diz que o mundo tem, não a Bíblia. Então, parece que o mundo é cheio de braços e fica segurando as estruturas ali. Então, essas pessoas poderiam estar fazendo mudanças radicais na sociedade se elas renunciassem a esse egoísmo, esse compromisso com o partido, o poder. E assim, caminhando para o final aqui, já para a gente ir encerrando, a gente falou de várias coisas, planos, sonhos e tal, e aqui com 34, 35 anos 36, de ministério, né? 36? São quantos? 36, né? 36 anos de ministério. Qual aquele plano ou aquilo que Deus colocou no seu coração que o senhor ainda não conseguiu fazer, que ainda vai fazer? Digo, não, isso eu ainda não consegui implementar, mas eu vou. Aí nós, daqui para frente. a Igreja Carioca já esteve em bons momentos, né? Depois tivemos vários contratempos e culminou com a grande pandemia. Mas eu quero ainda fazer uma igreja que tenha essa percepção bíblica e que tenha essa atração da sociedade. É um sonho. E estou investindo nisso. Uma igreja multiplicadora, que continue, e uma igreja que seja uma referência de adoração, referência de ensino, né? Agora, na convenção, lá em Fortaleza, estava lá uma missionária, Ana Alzira. Essa a gente pode dizer o nome porque é batista e foi missionária lá na Angola, e é uma pessoa assim comprometida, e ela já é uma pessoa idosa. A Ana Alzira, uma pessoa muito respeitada, né? Tem um projeto missionário grandioso. Aí ela foi falar num determinado momento, ela disse assim, engraçado que eu pensava que eu ia chegar nessa idade, ia fazer tricô, ia fazer comida, ia fazer não sei o quê. Aí eu me vejo agora viajando para promover o envio de missões, e deu os nomes de uns projetos que eu esqueci aqui agora. Mas é fato que ela está em projetos novos. Amém. E ela disse assim, então, meus amigos, eu acho Porque, que afinal de contas, o novo sempre vem, né? Sempre vem. Sempre vem. Aí ela disse assim, então, eu acho que eu só paro no dia que eu estiver dentro do caixão, mortinha lá, palavras dela. Aí eu não vou ter mais como fazer, porque o meu tempo terá terminado, mas pelo menos hoje não dá. Hoje eu estou saudável, estou falando bem, estou articulando bem. Ela disse, então, o que eu posso fazer? Trabalhar. Enquanto eu tiver força eu vou estar fazendo. É o meu caso. Então, nunca tive vontade de parar, nunca tive vontade de chutar o balde, puxar a cordinha e dizer assim, para o mundo que eu quero. Vontade de chutar os outros, mas o balde, né? Balde não, né? E eu vejo o pastor dizer assim, eu já tive vontade de parar. Eu nunca tive. Graças a Deus. Nunca tive, né? Agora, frustrações todos têm. Traições, uma atrás da outra, né?
mas... Isso já vem no Não, combo, e já vem no pacote, a né? gente não, e assim, o senhor, num dos cultos de domingo, o senhor falou que ser cristão não te dá um salvo-conduto contra os problemas, assim, né? De Não, vou como é que passar é? livre, não vou... Você faz hora extra para Jesus, porque Não, você fez o que for fazer. e assim, na verdade, é até uma autoenganação, porque você vê, dos 11, né? Esquece Judas. Dos 11 ali. Nenhum deles teve uma morte tranquila, né? Assim, né? Sentado. O próprio Paulo, o próprio apóstolo tem um monte Paulo, que a gente nem viu, né? Pediu, o último pedido dele, traz a minha manta, que né, eu tô aqui. Traz os livros que eu deixei lá. Então, assim, ruim aqui. faz a gente pensar que é uma vida que é um chamamento de algo que a nossa recompensa não virá nesse mundo. Mas, assim, os problemas, eles vêm, mas a gente sabe em quem a gente tem querido, né, pastor? Eu gosto de pensar, não sei se vocês já pensaram assim, mas eu gosto de pensar que Paulo escreveu a Timóteo depois que ele esteve lá no tribunal romano, e aí ele viu toda uma cena montada. Sim. Né? E aí, quando eu leio aquele texto que ele vai dizer que, né, meu fim está próximo, então, combati o bom combate. Entreguei minha vida como libação, alguma coisa assim. Então, para mim, ele estava ali dentro do Fórum Romano, já estive lá e já montei essa cena na minha cabeça lá dentro, né? Lá em Roma. Aí ele olha o imperador sentado lá com a coroa de ouro na cabeça. Aí ele diz assim, aquela coroa ali é uma coroa corruptível, a coroa que está reservada para mim corruptível. Amém. Aí ele vê como é que é o nome do cara? O verdugo, né? Vindo com a espada para cortar a cabeça, né? Que o carrasco, o carrasco. Aí diz assim, já estou sendo oferecido como libação. Aí ele olha para Timóteo e diz assim, combati o bom combate, se recarregar, guardei a fé. Entendeu? Então é isso aí, é o que a gente tem que dizer todos os dias. Você está na frente do tribunal, que não é cristão, um dia nós vamos estar no tribunal de Cristo, aí tudo vai ser diferente. E aqueles caras vão estar lá e vão pagar, eles vão dizer assim, mas eu não acreditei, né? Então você agora vai receber a sua recompensa. É a parábola do rico e Lázaro, que é fantástica, né? Olha, você recebeu a sua recompensa quando você estava lá. Lázaro está recebendo agora. Então, é muito agora maior, que né? agora tem um abismo, você não pode passar para aqui, nem ele pode ir para aí. Então, agora você fica aí na sua e ele está aqui na dele, no seio de Abraão, curtindo aí a paternidade, né, no sentido figurado. Mas eu não acreditava, mas ele acreditou. Então, manda ele voltar, ainda quer dar os serviço pro cara, né? Manda ele voltar. O cara sofreu a vida toda, né? Quer que eu volte ainda? Os profetas estão aí na boa. Vocês têm Moisés, então acreditem neles. Os dois tiveram acesso à mesma informação, né? E cada um reagiu de forma diferente, né? E aí é inevitável, né? O machado está posto à raiz da árvore. Essa doutrina é boa para a gente ficar corrigindo algumas fantasias doutrinárias aí que as pessoas embarcam por falta de uma leitura de um textinho desse tamanhozinho, não é nem de um livro inteiro. Mas às vezes o filtro é o interesse. É o interesse, um excesso de amor próprio, sei lá o que como é que a gente pode definir. Os figurões falando, eu recebi, né? E você sabe que não recebeu. E tem gente recebendo revelação nova toda hora, aquela ali já não basta, entendeu? Não. E agora que a igreja está próxima a completar 20 anos, o que Deus colocou no seu coração, pastor, para a gente até o mês de junho? Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande de visibilidade da igreja, nós temos que fazer ações na comunidade e dizer que a Igreja Carioca tem um projeto que é para aquela comunidade. Amém. A questão que a gente sempre levanta é Deus vai mandar os trabalhadores para a seara. Amém. Né? Agora, quando a igreja fica muito ansiosa, parece que eles ficam escondidos. Quando a igreja está evangelizando, os trabalhadores aparecem. Amém. Agora, olha só, quem está assistindo, Deus precisa de trabalhadores. Amém. Não precisa de executivo, não precisa de Uma vez o senhor CEO falou isso, eu falei, gente, é verdade. Gerentes dizem assim,
rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Para quê? Para colher, para capinar, para carregar fardo. Deus... Não precisa ser aquela foto do cara abrindo o buraco da SEDAI, aquele monte de gente na volta olhando o cara sozinho. Sozinho, entendeu? Não então tem que dizer isso, olha, Deus precisa de você trabalhando, não precisa de você, né? Mandando. Né? Amém. E aí... Algum recado? Algum recado o senhor quer dizer assim? Visite a Igreja Carioca, nos dê essa chance. Rua Getúlio, número 18, veja aí nos perfis o que a igreja tem. E eu sempre digo isso, nos dê uma chance, porque nós queremos que você entenda a diferença entre uma igreja que é bíblica e uma igreja que quer atender necessidades das pessoas. Atender necessidades, você vai no restaurante, no supermercado, né, no cinema, posto de saúde. Não é a busca de um serviço, você está buscando um serviço para você. Agora, né, quando você quer adorar a Deus é a necessidade que você tem enquanto pecador, enquanto ser humano, enquanto homem, mulher, no sentido de como é que está a minha vida. Amém. A minha vida só faz sentido quando Deus dá um toquezinho nela. Né? Amém. Então é isso. Muito obrigado pela paciência, Vamos voltar pela outras condição. vezes. Com certeza. Você que nos acompanha, como eu disse no início, é muito bem-vindo. O pastor já deixou o recado aqui, Rua Getúlio, número 18, Meia. O CEP eu não vou dizer, você vai ter que descobrir sozinha. Então você apareça lá, você vai ser muito bem-vindo, vai ser acolhido no nosso meio. E tem as redes sociais e dizer aquilo que todo mundo sempre fala. Você curta, compartilhe, ative as notificações, como o pessoal dizia antigamente, aperte o sininho. Aperte o sininho. Acho isso meio estranho, mas tudo bem. Então... Tem que curtir. Tem que curtir, compartilhe o máximo, chame seus amigos, manda para os amigos e deixa de ser bobo. E como diz o pastor Washington, vem ser feliz na Carioca. Na Carioca. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.